Fala, empreendedor, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um podcast O Mapa, um podcast onde a gente conversa sobre os desafios dos empreendedores, foca no empreendedorismo de uma forma geral e traz aqui para debater também os nossos desafios no dia a dia, para a gente trazendo as nossas dores, nossas dúvidas e como que a gente está fazendo para superar os desafios dentro das nossas empresas. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Dalla no meu Instagram. Eu ajudo outros corretores, eu ajudo corretores de imóveis a vender pelo menos um imóvel por mês através da fotografia imobiliária. Lá daquele lado a gente tem o Ô, Leonardo Brambila, estejam muito bem-vindos a mais esse episódio. E nosso objetivo hoje, então, é trazer um pingo a mais de sabedoria dentro do teu conhecimento, mesmo que a gente não agregue tanto, mas estamos aqui para debater nossas dificuldades, então talvez seja muito relevante para ti. E dentro da minha empresa, eu ajudo outras empresas a desbloquear o potencial do marketing e assim começarem a faturar. Então, pode? mais. Mais? E no nosso meio apertadinho hoje aqui, Não, então, hoje eu tô de castigo aqui, sem microfone. Eu sou Ariel Dornelles, sou um dos fundadores da SR Consulting. Estamos aí há uns 3 anos com a empresa, então com milhões e milhões de atividades e coisas e tudo, né? Então, uma lista de tarefas gigantesca, como é que a gente se organiza nesse mundaréu de atividades e prioridades que a gente tem para desempenhar aí no nosso dia a dia. Então, trazer um pouquinho das dores ali, talvez alguns aprendizados nesse caminho. Uh, eu sou da SR Consulting, para quem não conhece, é uma consultoria especializada em Salesforce. Nós desbloqueamos, né, o potencial do Salesforce, CRM número 1 do mundo, nas empresas aí dos nossos clientes, gerando satisfação dos seus clientes e o aumento dos lucros. É isso aí. Depois dessa grande propaganda. jabá. Aproximadamente 10 minutos de jabá. Hoje a gente vai conversar sobre a nossa como fazer uma boa gestão do tempo e priorizar tarefas. Coisa que é um desafio para mim muito grande hoje, porque eu acabo dividindo o meu tempo em dois negócios, com certeza, mas quase três, né? Porque em função da vida como corretor de imóveis também vendendo alguns imóveis, inclusive comemorando que ontem assinei mais um contrato de venda. Vamos embora, Aí... Boa. então a gente focar em compreender esses desafios aí e como é que cada um faz para superar esse desafio. Que a gente hoje, graças a Deus, conseguiu montar um plano de ter colaboradores para ajudar, Um processo. ajudar processo e colaboradores para nos ajudar dentro da empresa. Mas o desafio de um empreendedor, né, aquele que tem ele administra 100% da empresa, e um desafio de um empreendedor um pouco maior, com um pouco mais com mais colaboradores, acaba sendo sempre o mesmo, né? A É, gente sempre está atolado de coisa e e a gente sempre tem que. querendo ou não, a gente tá em 3 níveis aqui. A gente já passou por uma empresa, agora a gente é uma empresa, e aí tem o Ariel que tem uma empresa com muito mais funcionário que a gente. Então a gente Exatamente. consegue ter também uma comparação entre estágios de crescimento dentro desses processos. Como tu falou, eu presa, a gente sofreu acho que muito mais. A gente trabalhava que nem uns cachorros. Chegava cedo no escritório. Eu nem tanto, né? Naquela época eu não Naquela chegava. época não, Quando eu hoje eu chego a realmente sim, trabalhar hoje eu muito, realmente sim. eu não chegava cedo, mas hoje eu chego cedo. E saía tarde do escritório. Saía 8, 9 horas do escritório, eu lembro. Quando era um escritóriozinho que só tinha uma geladeira e uma mesa. Vai, um sofá. E um sofá, o Aquele sofazinho. sofá era O muito bom. sofazinho era. Mas, Muitas noites dormindo no sofá. mas a gestão de tempo é simples de você resolver. Assim, ó, é isso aqui, ó. Café. Tomou um café, resolve teu tempo. E tu, Ariel, qual é a tua visão aí? Como é que foi o teu desafio lá? Quando tu começou, tu também era eu presa. Vocês. Sim, sim, mesmo tendo, desde o início a gente começou entre sócios, né? Mas sim, foi de certa forma uma empresa porque a gente ainda, cada um tinha os nossos trabalhos, né? E então a iniciativa ali da SR, ela veio em paralelo, a gente abriu o CNPJ, em paralelo a gente começou a ir atrás de clientes, né? E aí no momento que a gente conseguiu fechar o primeiro cliente e o projeto já deu um respaldo financeiro para eu sair, né, Da linha de frente? antes eu tava fazendo como hora extra, sabe? Uhum. Então durante a noite trabalhava e tal, então isso é inevitável, né? Sim, Eu tu vejo como assim, sabe? CLT, tu abriu empresa sendo CLT. É isso? Eu era um PJ, né? Mas Sim, mas trabalhava eu como. vendia minhas horas. Aham. Sim, tu era um CLT pejotizado, né? É, Que nem dizem. e Eu acho que aí dizem. é isso aí. Que nem eu E dizem. então,
E daí, nesse primeiro momento, eu ainda estava trabalhando para a empresa que tinha me contratado. E fazia como hora extra os jobs ali da SR, né? E até que o projeto daí a gente já começou a ter resultados, já ter caixa já no primeiro projeto. Aí já teve um respaldo para eu fazer o shift e eu fui o primeiro dos sócios a ficar full time na empresa. Então, e aí era isso que, cara, mesma situação do que tu comentou, sabe? Chegando cedo, saindo tarde, trabalhando, vendido no cliente, então eu atuava no projeto, não tinha essa questão de fazer gestão da empresa e etc. Era mão na massa total, assim, sabe? E depois, conforme o crescimento, a gente, né, que nem eu falo muito ali, primeiro o ordem e progresso, ele vem na bandeira do Brasil, mas no dia a dia é progresso e ordem, né? Então, primeiro vamos buscar cliente, vamos vender, vamos atender, gerar mais corpo para daí a gente começar a estruturar as coisas. Então, até pouco tempo atrás, eu ainda estava na operação, assim, bem imerso na operação, até outubro do ano passado, assim. E Total. aí, que daí foi como que a gente conseguiu delegar, achar substituições, fazer esses planos de como que a gente se estrutura, fazer a passagem de bastão e daí começar a olhar um pouco mais para a gestão do negócio mesmo. Total, total. A gente ainda está dentro da operação, mas não tanto quanto antes. A gente ainda produz bastante. ah, a gente ainda produz, tanto na parte de tráfego quanto na parte de Conteúdo. conteúdo, até nas imagens, mas a gente sempre tem o backup da galera que trabalha com a gente. O Dallas normalmente faz o tráfego, então antes era só ele que fazia o tráfego de todos os clientes, de todos os lançamentos dele e de todos os imóveis. Hoje, todos os clientes que são da agência é o Diego que cuida. O Dallas fica responsável pela estratégia da parada e o Diego faz a parte operacional. Execução. Já na parte de conteúdo, normalmente eu produzo todo o conteúdo da empresa, independente se é cliente ou não, e aí eu passo a parte de criação de arte pro Henrique, ele que faz a parte da criação gráfica. Uma coisa. Hoje eu me vejo de duas formas. Dentro da empresa eu não estou mais tanto dentro do operacional, mais estratégico mesmo. Mas falando do Rafael corretor daí, eu me vejo dentro no miolo da muvuca mesmo, assim. Ainda tipo, é uma coisa que é um desafio porque a gente não tem um processo ainda hoje sobre... Porque como eu atuo como corretor de imóveis, eu ensino outros corretores de imóveis e ainda tenho a agência de marketing ali, eu acabo ficando. Hoje eu ainda estou um pouco confuso nisso, assim. E não é uma imobiliária, é um corretor. Né? É um corretor. Mas acabo tendo que pensar para vários imobiliários, né? Então, porque que são as clientes do marketing. Então acaba ficando um pouco confuso, assim, um pouco. Mas eu vou te dizer assim, minha visão hoje como corretor, que eu vejo o que eu faria como corretor de imóveis hoje? Porque um corretor de imóveis é uma empresa, né? Ele é uma empresa. O corretor que não percebe que ele é uma empresa, ele não está vendendo bem. Quando ele consegue ter a noção que ele é uma empresa dentro de quase que um PJ, né? Fornecendo serviço para outra empresa. Que ele é uma empresa lá dentro. ah, Cara, hoje, se voltando no tempo, cara, talvez eu tivesse contratado estagiário antes, eu trabalhando dentro de uma imobiliária, eu tivesse contratado alguém para me ajudar, um primo, um sobrinho, um amigo, um tio, alguma coisa assim, cara, só para tu dar o primeiro atendimento aqui para os leads que eu vou gerar, tu dá esse primeiro atendimento, tu diz que é a minha secretária e vai passar para mim, mas pelo menos tu filtra quem respondeu, quem não respondeu, quem tem um pouco mais de interesse ou não, para eu estar um pouco mais focado no objetivo final, que é a venda mesmo, sabe? E, cara, bem de bom, o corretor tem condição de pagar isso. E só que os corretores têm um pouco mais de medo. E isso eu acho que tem nas empresas também. A gente lá no início a gente não teve medo, mas a maioria das pessoas tem medo. Conversando com os amigos, a gente percebe isso. De tipo assim, o corretor tem muito medo de investir o dinheiro, porque não sabe se mês que vem dinheiro, né? E a gente, quando a gente começou a empresa, a gente optou por zero salário para nós. A gente não tinha nenhum prolabore. E a gente optou por colaboradores. Mas também tem um ponto específico, né? Nessa questão de zero salário e colaboradores, a gente saiu, a empresa começou logo depois da pandemia. Quer dizer, começou no início da pandemia, antes de parar tudo, e seguiu trabalhando durante a pandemia.
Só que o ponto é, os guris que trabalham com a gente antes, eles já trabalhavam na outra empresa antes, na loja. Que a gente tinha. Isso, e a gente não queria demitir eles por uma questão de confiança que eles tiveram na gente. Então, eu queria que eles confiassem na gente durante esse processo de transição. A gente pensou nesse processo de confiança durante a pandemia, porque a gente não queria simplesmente, cara, fudeu, pandemia, vocês são demitidos. Um deles é recente sido pai. Então, tipo, a gente queria garantir que eles tivessem a renda deles, independente de pandemia ou não. Então a gente optou por nós ficarmos sem salário, mas garantindo deles. E, cara, no início não foi um salário sensacional, foi bem abaixo do. Não, eles tancaram junto com a gente ali. Sim. Tipo, é porque, assim, na verdade a empresa de marketing já existia antes, né? Eu tocava a empresa sozinho. E daí, durante a pandemia, a loja lá do shopping, cara, vai ter que fechar, não rolou. Ah, daí a gente conversou, eu e o Léo, disse, cara, vamos abraçar junto a empresa de marketing, porque eu já tinha ela ali. Então eu recebia naquela época, eu recebia um salário da empresa de marketing. Daí, quando a gente conversou e nesse imbróglio que foi a pandemia ali, a gente conversou muito sobre. Daí, tipo, cara, vamos manter os guris e a gente, cara, vamos ficar a gente sem respaldo nenhum. Vamos segurar uma grana pros guris aqui pra eles tancarem com a gente, mas a gente conversou com eles, cara, a grana vai ser metade do que vocês estavam ganhando antes. E eles, não, vambora, vamos junto. Daí a gente conseguiu fazer a demissão deles de uma empresa para começar na outra, para eles também conseguirem receber os direitos deles lá. E a gente começou a empresa nesse foco devagar. A gente sem receber nada, eles recebendo, e a gente conseguiu manter esse foco. Mas na nossa cabeça, a gente sempre teve muito focado nisso. Cara, antes de eu receber, eu quero ter uma operação autossustentável. Ela funcionando, mesmo que eu não receba nada ainda. Daí a operação da empresa estava funcionando. Agora eu consigo, por exemplo, assim, se eu sair 2, 3 dias, a empresa não explode, entendeu? A empresa continua funcionando. Então a gente montou isso primeiro para depois a gente começar a ter um ganho financeiro daí como diretor da empresa, assim, sabe? Sim, massa. Mas foi a nossa visão. Não é uma coisa muito comum também. Não A é. galera primeiro quer receber para depois pensar em pagar os outros. É. A gente, na real, a gente fez nesse ponto porque a gente tinha um senso de gratidão forte com eles, tá ligado? Então, tipo, a gente queria garantir eles primeiro para depois. Tanto que nessa época da pandemia eu fui morar na praia. Na praia que é mais barato. Sim. E eu para conseguir depois logo quando começou a voltar as coisas para conseguir uma remuneração razoável, daí foi quando eu voltei para o mercado imobiliário, focar como corretor. Mas é um negócio, cara, eu fico, tu, Ariel, hoje pensando como empreendedor nessa função de tempo e prioridades e tudo mais, tu teria contratado mais cedo ou tu acha que tu contratou no momento certo? Pensando aqui. A gente assim, mudou de gestão de a tempo gente total foi- para contratação, né? A gente foi para contratação automática. É que assim, a nossa contratação ela foi cedo também, tá? Por exemplo, quando a gente fechou o primeiro projeto, eu já conseguia ver, até por estar dividido, né? De que aí não teria condições. E a gente também, assim, de tocar sozinho, né? Teria que trabalhar muito, muito tempo, sabe? Ficaria quase inviável, né? Então, e a gente já tinha essa mentalidade de começar, de que no nosso nicho ali, no nosso mercado, não tem tantos profissionais disponíveis. Então a gente já tinha essa visão de treinar as pessoas, entendeu? De preparar essas pessoas. De formação. E aí no primeiro projeto a gente já contratou, então eu já tinha uma pessoa júnior ali que eu tava treinando, tava mentorando ele para que a gente conseguisse rampar ele conseguir dar vazão nas atividades, então já começou contratando cedo, assim, sabe? Mas assim, mesmo com isso, a carga de trabalho, daí fazendo o link para a gestão do tempo, a carga de trabalho mesmo para 2 pessoas ainda era muito grande, né? Porque tinha... Uma dúvida rápida. Diga. Quando vocês contrataram o primeiro, os 3 sócios já estavam full time na empresa ou não? Não. Então priorizaram também a contratação. Processo, né? E, inclusive, no meu caso ali, quando eu virei a chave full time para a empresa, eu reduzi meu salário lá. Eu
não teve esse caso de não receber, porque o nosso projeto ele já conseguiu, o primeiro projeto já financiou bem ali o caixa da empresa, mas também para não sangrar ele quanto antes, e essa é uma visão muito importante, né, que eu acho que a gente acertou muito, assim, os 3 sócios, a gente tinha uma visão de, cara, eu não vou sangrar o caixa da empresa, a gente precisa ter um caixa saudável, tanto que quando eu fiz o shift de 100% do meu tempo para SR, a gente tinha mais ou menos 1 ano do meu salário em caixa Uhum. para bancar a operação, assim, e, cara, se a gente não vender nesse 1 ano, sempre, né? E se a gente não vender nesse 1 ano, a gente ainda tem caixa e respaldo para respirar, né? Tem grana para respirar e continuar trabalhando. Então, o caixa no primeiro momento é super importante, né? Uhum. E daí com essa questão, né, da organização de tarefas ali, mesmo contratando essa uma pessoa, tinha muita tarefa, assim, a gente tinha muita coisa para fazer e a gente precisava se organizar e foi um momento em que teve muito valor, tanto a questão de saber priorizar as tarefas e fazer primeiro o que é mais importante, o que gera mais valor, que tem menos esforço, e também saber delegar as tarefas, Hum. né? Porque isso era uma coisa que a gente via acontecendo naturalmente do cara que é muito. Até eu acho que isso é um mal que acontece para quem é dono de negócio, às vezes, sabe? Que não tem muito essa visão. De que, cara, eu sou dono, eu quero abraçar tudo, fazer tudo e execução, execução. E acaba se afundando, assim, em Uhum. atividades. E aí começa a ver muitos gargalos em vários processos, né? Então é importante ter essa visão de saber delegar, né? E que é importante de treinar as pessoas, né? Da gente conseguir preparar, tá, se eu não consigo delegar para esse cara, como que eu faço para que no futuro eu consiga delegar para essa pessoa, né? Então, tanto essas questões de priorização de tarefas quanto de delegar foi super importante para a gente conseguir crescer bem, assim, sabe? Uhum. Os feedbacks que a gente tem tido é de que em pouco tempo ali a gente está conseguindo atingir um nível de maturidade legal da empresa, sabe? Óbvio, tem muitas coisas para melhorar e etc. É um trabalho contínuo, mas a gente está conseguindo ter um resultado bem positivo, né, no final. No nosso início a gente não sabia especificar, então por isso que a gente não recebia. É, A gente cobrava barato demais. Uhum. o nosso preço era muito baixo. Uhum. E aí, cara, mas é que a gente não tinha ainda a segurança do resultado que a gente gerava. Daí a gente Aí o cara acabou. aceita, né? Aceita algumas Exatamente. situações porque ele não tem tanta confiança, exato, né? Só que Precisa ter daí, a validação, né? só que daí a gente começou a perceber que a gente não estava conseguindo gerar um resultado tão bom Por causa por disso. causa do preço que eu estava cobrando. Sim. Entendeu? Porque daí a gente se sobrecarregava de trabalho e não conseguia dar muita atenção para um trabalho específico, entendeu? Uhum. Uma outra coisa que eu vejo, a gente já entrou nessa evolução financeira aí, mas, cara, uma coisa que é comum também, lá no início, é o cara, porque acha que é dono da empresa, ele achar que ele tem que ganhar muito dinheiro. Uhum. Tipo, eu tenho que ganhar, se eu não ganhar Tem que 10 ser o mil maior reais, não tá salário. valendo. Tem que ser o maior Mas salário. entra na parte da Exatamente. gestão de tempo, porque aí que tá o quanto que tu gera pra empresa pra ganhar o saláriozão que tu quer. Né? Pior, Uhum. entra mesmo. Porque se tu dividir salário com outras pessoas, talvez tu estivesse trazendo mais clientes, tancando mais e ao invés de ganhar 10, pudesse ganhar 20, né? Uhum. Mas a gente percebe muito acaba que o dono da empresa vira o sanguessuga da própria empresa, né? Traduz esse tancando mais aí pra quem não Ah, joga. tancando segurando, é a testa de ferro ali que fica aguentando as pauladas, assim. Tu conseguiria aguentar bem mais clientes Boa. do que tu aguenta sozinho. A gente já conversou muito sobre isso. A gente podia hoje estar recebendo muito mais. Uhum. Porque a gente daria, se a gente focasse. Eu sempre faço a coisa assim, não é desrespeitando a profissão, mas é sobre o conhecimento que cada um tem, né? Uhum. Mas, tipo assim, cara, é o pedreiro e o engenheiro, né? Uhum. O engenheiro, meu, ele não tá botando tijolo, ele Uhum. faz projetos. Uhum. O pedreiro tá lá botando tijolo, entendeu? A gente tem a opção de fazer o trabalho de pedreiro hoje e ganhar bem mais, mas ficar num teto, a gente bateu aquele teto, entendeu? Uhum. Ou a gente pode se colocar na posição de engenheiro, hoje ganhar um pouco menos, mas pagar para vários pedreiros tocar 3, 4, 5 obras para nós, entendeu? Uhum. Então é essa pegada. O pedreiro não vai conseguir tocar várias obras junto, ele toca uma. Uhum. Ele acabou aquela obra, ele vai para a próxima. O engenheiro toca várias junto. Sim. Então
essa pegada de tu ir criando. A gente ainda executa trabalho de pedreiro, mas a gente muitas vezes está estudando para a gente conseguir, cara, como é que eu aprendo a fazer esse projeto aqui? Como é que eu consigo fazer esse projeto de um jeito um pouco mais fácil? Pô, vou aprender a fazer esse cálculo, vou aprender a fazer esse processo, vou aprender a fazer. Vamos criar esse funil, né, de marketing. Eu Sim. crio o conteúdo, chamo um seguidor, faz não sei o quê. E aí a gente vai indo para cada vez mais ir focando no projeto e cada vez menos em ter que estar ali executando o mesmo negócio e conseguir delegar para várias pessoas, né? Mas o trabalho do Caio fica com o Caio, eu não quero editar vídeo. Até fazendo um gancho sobre esse assunto, né? Tu falou, acho que é bem importante. Às vezes tem dois pontos, né, que eu quero falar. Primeiro, é a questão assim de não, talvez o dono não ter um olhar muito ainda, uma visão muito de econômica mesmo, de investimento. E um segundo ponto também é da limitação humana. Então, tipo, por exemplo, a questão da limitação humana. O cara acha que ele faz muito bem o job dele ali, e ele vende as horas dele e ele é insubstituível, né? Até um assunto que a gente já falava em alguns outros momentos. Cara, primeiro que ninguém é insubstituível, né? A gente consegue passar o conhecimento, não existe essa. Eu falo, inclusive, com meus sócios lá, cara. Nenhum de nós três é insubstituível, Sempre tem inclusive. alguém que faz melhor. Exato, e são habilidades diferentes e tudo mais, e tem formas de passar o conhecimento e a experiência, as vivências vão fazer com que pessoas que tenham a competência para aquilo, elas consigam desempenhar, né? Então, isso foi uma virada de chave para mim também quando eu estava alocado no cliente. Cara, eu sou o líder técnico responsável pelo cliente, atendo super bem, o cliente me adora lá e não sei o quê, e, cara, não vou substituir. Não, cara, pensa assim, ó. Hoje, se tu tá na operação, tu tem lá 8 horas por dia, tá? Se tu fizer tuas horas extras lá, 12, 14 horas de trabalho por dia, mas é isso. No momento em que tu começa a delegar e formar pessoas, tu pode ter dois, que nem hoje na nossa empresa, Tech Leads, a gente tem 6. Cara, quando é que eu, Ariel, vou conseguir me igualar a 6 Tech Leads experientes? Eu não vou ter a mesma produtividade. E a Então tu criatividade começa, também, né? exato, e a troca, exato. Então o ambiente fica muito mais rico. Não é a soma, né, de um por um, é a multiplicação. Então, tipo, cara, eu vou ter trocas ali, interações, a gente vai gerar muito mais conhecimento, muito mais oportunidades de melhorias e etc. E mais performance também, isso no final das contas. Quantas Então, vezes não apareceu uma solução que tu nem imaginava só porque tinha uma equipe, né? exato. E isso acaba também te desafogando para olhar outras coisas e gerar mais oportunidades em outros pontos que tu tava naquela visão, olhando só para aquela caixa. Então é esse primeiro ponto ali, né, da capacidade humana. E, cara, tu consegue meio que escalar, não é escalar de certa forma, mas é expandir de uma forma mais acelerada, uma coisa que estaria limitada à tua capacidade ali das tuas horas no dia. E o outro ponto é muito em relação ao investimento mesmo, sabe? Isso daí é uma coisa que foi bem legal, porque a gente viu a empresa muito com um olhar de investimento, que é o que acontece. Cara, é como se fosse uma semente. Então, tu plantou, cara, eu gerei a empresa, agora eu vou investir, a gente vai ah, despender recursos, né? A gente vai desembolsar recursos próprios para a gente construir uma empresa para no longo prazo ela nos gerar nossa, talvez, independência financeira ou uma qualidade de vida, né, financeira muito boa que a gente almeja. E aí o dono que, cara, eu abri minha empresa e eu já quero tirar 30, 40, 50 mil reais por mês, esse cara, ele tá quebrando essa lógica do investimento, que nem eu tinha falado, eu acho que em algum outro momento, que na fórmula dos juros compostos, a única potência é o tempo. E se tu tirar esse dinheiro antes, tu vai estar quebrando de uma forma potencializada a tua empresa. Então, Uhum. e aí é um cálculo que o empresário tem que fazer assim, por que que tem grandes empresas na bolsa que não distribuem dividendos? Uhum. Porque o dinheiro dentro da empresa, ele gera um ROI muito maior. Claro. Então, cara, uma empresa que está começando, que tem um potencial de crescer, sei lá, 3 vezes ao ano, por que que eu vou tirar, eu vou distribuir Distribuir. esse dividendo, sendo que a minha empresa, a cada R$ 1, ela me gera 3, 4, 5 reais? Sim, total. Entendeu? Então, é essa visão de investimento, é visão de longo prazo, e às vezes o cara já. Ele vira, que nem o Denner falava lá, eu acho legal esse termo que ele fala, que é o cara que tem o lifestyle business dele lá. Ele
cara, ele pode não quebrar, Uhum. mas ele vai limitar o crescimento Sim, dele por ficou conta ali. disso, Não sabe? tem como ultrapassar. Sim. E Sim. acaba que a conta bancária da empresa é a conta bancária do cara, e aí tudo se Exato. mistura. Não, total. E outra é cara, tu é o funcionário mais caro da tua empresa, né? E só que tu não é tu não é o funcionário Mas dá retorno. que mais dá retorno para tua empresa. Uhum. Então é uma coisa que não combina uma coisa com a outra, né? E chega um momento que tu não aguenta, né, cara? Não tem mais braço pra segurar. E aí, vou puxar um outro assunto. Show de bola. Tá, tô eu lá sozinho na minha empresa. Agora eu sou o eu presa, ainda não consigo contratar, Uhum. mas já tô me planejando, porque é importante se planejar para o próximo crescimento da tua empresa, tu contratar alguém para te ajudar. Não consome 100% do lucro da tua empresa. Cresce a tua empresa, né? Não cresce tu, pessoa física, primeiro. Primeiro cresce a pessoa jurídica, depois cresce a pessoa física. Uhum. E aí, cara, como é que eu faço pra. Como é que tu faz hoje? Como é que a gente vai elencar? Tipo, tá, beleza, cara, mas eu tenho 20 mil coisas pra fazer. Uhum. Por onde que eu começo? Uhum. Essa é o maior. Muitas vezes a gente não começa porque a gente fica parado no pensando em por onde que eu começo. O Total. que fazer quando não se sabe o que fazer? É. Quer falar? Por gentileza, os mais. Os mais sábios. Cara, eu até comentei off-topic aqui, né, contigo, né, Dala, sobre alguns métodos que eu uso, que eu achei... Apliquei ali o conhecimento, sei lá, eu nem lembro de onde, de algum estudo que eu tinha feito e tal, mas são até alguns assuntos bem difundidos aí, né, para gestão e etc. Cara, eu fui agregando vários frameworks que fizeram sentido para mim, que me O que ajudaram é framework, bastante. Ariel? Framework é tipo um template ou um modelo, um modelo de processo, assim, de como fazer determinada atividade, entendeu? Então, por exemplo, como que eu faço uma campanha no Facebook Ads? Tu pode criar um framework, Passo a passo. um passo a passo, de como que é o processo dentro da Brada ali, como é que vocês utilizam as melhores práticas. Então, até fazer frameworks é uma coisa que ajuda bastante Sim. na questão de delegar. Mas, assim, questão de iniciativas, né? O que fazer primeiro, o que vai gerar mais valor, isso daí total, o cara gasta muito tempo mesmo e às vezes, e aí acaba podendo gerar ansiedade, o cara ficar, não conseguir ser produtivo e etc. Então, o que ajuda muito, eu uso bastante, é o framework ICE Score, que é a planilha ICE, né, a gente tem. Por exemplo, iniciativas, ideias que a gente tem, então vamos elencar, botar numa planilha todas as iniciativas e ideias que a gente tem de execução, tarefas que a gente acha que vai gerar valor para o negócio. E aí tu define, tem algumas colunas onde tu define tu dá algumas notas com base em alguns aspectos. Então, por exemplo, qual é a relevância ou qual a importância de desempenhar essa atividade. Qual é o custo. Putz, eu até tenho que ver a tradução literal. Mas a gente usa o impacto, as consequências e o esforço desejado. E eu acho que a gente, se eu não me engano, a gente inclusive colocou um quarto um quarto item ali, mas eu não vou lembrar. Depois eu acho que eu puxo ali e falo para vocês. Mas daí é basicamente isso. Então eu vou dizer assim, dessas iniciativas eu tenho, sei lá, criar um canal no podcast, criar um podcast ali. Eu tenho fazer anúncio pago, eu tenho, sei lá, contratar um funcionário para XYZ. Aí tu vai colocar nessas iniciativas o que vai gerar mais impacto para o meu negócio, qual que vai trazer mais valor, qual que vai ter o menor esforço e quais o custo ou consequências disso. Basicamente algo estruturado, onde daí tu vai ter formas de metrificar isso. Então, por exemplo, eu tenho algo que vai gerar um grande impacto no meu negócio, porém é um esforço tremendo, que eu vou ter que ter um projeto, vou ter que implementar e vai levar 1 ano e meio. Esse aqui não vai ter uma nota tão alta, eu não vou fazer ele tanto. Em detrimento a um que eu vou ter um grande impacto, mas o nível de esforço é bem baixo. Uma Eisenhower adaptada. É quase. É um pouquinho diferente do Eisenhower, tá? E aí eu meio que junto Mas eles também. elas têm uma semelhança de Sim. importância e Elas se prioridade. complementam, sabe? Pode crer. Elas se complementam. Tanto que eu ia falar, eu uso o ICE e eu uso o Eisenhower.
Esses dois me ajudam muito. Mas daí para iniciativas, cara, o que que a gente vai colocar para agregar valor pro negócio? O Ice é muito bom, Uhum. entendeu? Tipo, eu tava fazendo isso pra gente ver assim, uma iniciativa que a gente tem é a questão das integrações das ferramentas que a gente tem no nosso funil de marketing e vendas. Então hoje a gente usa várias ferramentas e, cara, isso daí tem um esforço alto? Tem, mas ele tem um impacto muito grande, uma consequência muito grande se a gente não resolver, porque daí a gente vai ter, né, a gente vai ter um gargalo no nosso funil, a gente não vai estar atendendo todos os nossos leads, a nossa máquina pode parar e etc. Então, aquilo ali ficou com uma nota super alta, é urgente, eu preciso resolver isso. Então, tanto que a gente já tá com um time desenvolvendo as integrações para a gente comunicar CRM, ferramenta de Sales Engagement, mais o Facebook Ads, Google Ads, etc., para estar tudo integrado e liso funcionando. Então, a gente classificou com uma nota super alta na nossa planilha ICE. E aí, isso é muito bom para nortear os teus objetivos, que nem a gente estava falando lá dos OKRs, etc. Ele é muito nesse sentido. Então, cara, quais são os principais objetivos da empresa? O que vai gerar mais valor e a gente vai colher resultados mais rápido, né? Ou vai ter menos esforço, a gente vai conseguir testar e validar. Então, o ICE ajuda muito nisso, ajuda bastante, a gente usa direto. E aí para mim o Eisenhower ele complementa muito isso, que é para assim, ó, beleza, eu defini o meu norte, o ICE eu defini ali onde eu quero chegar. E o Boa, Eisenhower, ele faz com que eu ande numa linha reta em direção a esse objetivo e não fique, sabe, Se me zigue-zague. deslocando, andando de zigue-zague. Querendo ou não, então criamos o Eisenhower. O Eisenhower. Boa. E aí, para quem não sabe, o Eisenhower é um framework de priorização de tarefas onde basicamente as atividades que vão chegando no teu dia a dia, tu tem que fazer algumas perguntas para elencar e determinar em qual quadrante ou o que vai ser feito em relação a essa tarefa, né? Então, por exemplo, tu pergunta assim, se essa tarefa ela é urgente, ela precisa ser resolvida agora, sim ou não? E também se ela precisa ser feita por ti, sim ou não. Então, se ela é urgente e precisa ser feita por ti, o plano de ação é fazer agora, imediatamente. Quanto antes tu conseguir fazer, tu faz ela. Se ela é importante, porém ela não precisa ser feita por ti, tu delega. E se ela não é importante e precisa ser feita por ti, essa daí tu vai agendar. Deu uma bugada, né? Essa tu vai agendar, botar na tua agenda. Isso daí é uma coisa que eu faço bastante. Então, assim, ó, se não tá eu uso a agenda como guia e compromisso total. Se tá na agenda, eu vou fazer. Se não tá na agenda, não existe. Entendeu? Isso mudou também o patamar, assim, de organização. Tá, e quando chega num dia que tu tinha agendado... Só pra concluir o último ali. E aí, se não é importante e tu não precisa fazer, tu tem que eliminar essa tarefa. Porque ela tá te distraindo do teu objetivo. E quando chega no dia agendado, que tu tinha agendado pra fazer uma tarefa... E o cliente pede pra fazer uns crachá. Não, e surge uma urgente e importante. Daí tem que fazer. Vai ter que fazer. Reagenda... É urgente, tu que tem que fazer, Sim. vai ter que reagendar essa outra. Sim, e daí vai ter que fazer. Só que daí esse que é o ponto que a gente estava falando em outro momento. Será que tem que ser para sempre tu que vai fazer? Porque daí, beleza, cara, isso é uma coisa, daí tu pensa assim, cara, isso eu tenho que fazer, mas eu não precisaria estar fazendo. Entende? É diferente. Porque tem atividades que tu precisa, é tu que tem que fazer e tu precisa fazer. E tem outras que é tu que tem que fazer, mas não necessariamente tu precisaria fazer. Ela é delegável. Total. Só que hoje eu não tenho quem delegar. Eu não, ou por não ter confiança na pessoa, ou por a pessoa não ter os skills necessários para isso. Ou o framework para fazer também. Se tu trabalha na empresa do Ariel, fica tranquilo, ele confia em ti. Se a gente não confia, a gente te passa um framework. Mas é isso. E aí isso gera um plano de ação. Beleza, cara, eu não quero mais fazer essa atividade. Essa atividade eu não preciso fazer mais. Até esses dias eu estava estudando um framework disso, de como que eu consigo ver o que atividades que eu faço hoje, mas isso eu não botei na prática ainda, nem não sei dar o feedback. Mas como eu olhar minhas atividades do dia a dia e ver o que eu não deveria estar fazendo. Saca? Isso é legal. Eu quero. Lá na empresa a gente tem uma filosofia que foi o pai de uma amiga que nos falou. Que eu não sei se tu. Aí eu vou lançar, não sei se tu concorda comigo, mas acho que tu sabe o que eu tô falando. Uma vez ele falou assim: se tu tem uma sociedade, um tem que ser o administrativo e outro tem que ser o vendas. Tá.
Tá? E dentro da nossa parceria, eu e do Dallas, a gente sempre definiu isso, onde eu curto fazer o planejamento, curto fazer a parte administrativa, e ele é o vendas. Então, tipo, dentro desse teu framework é muito semelhante. Se tu não gosta de fazer alguma coisa dentro da tua empresa, eu não gosto de editar vídeo, e no início eu editava muito vídeo, cara, alguém vai editar. Exato. Além de me poupar tempo de trabalho útil, por exemplo, se eu editasse esse podcast agora, eu levaria de 3 a 4 horas para editar. Mas o Caio, que é nosso editor, ele leva uma hora, duas para fazer o mesmo trabalho. Enquanto nessa uma hora e 3 horas que eu poderia estar editando, eu tô fazendo uma coisa muito mais útil. E dentro desse processo que eu falei de vendas e administrativo, tem coisas dentro desse teu framework que para mim faz muito mais sentido. Eu não gosto de. Quer dizer, eu já trampei muito com venda. E eu vou espirrar. Eu já trabalhei muito com venda. Só que o Dallas trabalha melhor do que eu com venda. Ele é um vendedor melhor do que eu. E eu gosto de fazer a parte administrativa. E o Dallas não gosta de fazer Não isso. gosta. Eu sou um administrador muito melhor do que ele. Então, dentro desse mesmo framework que tu falou, a gente divide importâncias de trabalho para cada um conforme a sua necessidade, né? Boa. A especialização do trabalho, isso daí é bom. E nesse framework que eu tava vendo, inclusive, é exatamente isso, assim, tipo, a pergunta é essa, beleza, a atividade que tu faz, tu gosta de fazer ela, sim ou não? Esse já é um determinante para ver como que tu vê processos para delegar isso para alguém e colocar alguém que consiga fazer, né? Desempenhar, e aí na especialização do trabalho ele vai acabar sendo em algum momento mais produtivo que tu, né? Claro. Eventualmente não tem como tu vai ser obrigado a fazer o que tu não gosta. Sim, com certeza. Tá ligado? Ainda Então, mais quando é exato. pequeno. então, tipo, que é hoje o meu maior sofrimento que eu vinha passando ali, que é a parte ter que começar a fazer story, ter que começar, porque hoje, e tem muita gente sofrendo disso, quando a gente conversa, a gente vê assim, uma galera, cara, putz, não gosto de fazer e tal. Cara, não gosto, mas vai ter que fazer, entendeu? Não tem. E essa é uma coisa que não dá É pra. atual, não tem Não como dá pra delegar. terceirizar. Não tem como delegar, não tem como. É eu que tenho que estar ali, é eu que tenho que fazer. Outra coisa, o Léo produz conteúdo, produz ali conteúdo pra mim. Produz, mas querendo ou não, eu vou ter que olhar o conteúdo. Quem vai ter que botar o rosto e ler e falar é tu. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou ter que olhar o conteúdo, tá certo, não, isso aqui tá errado, isso aqui não dá. Porque, querendo ou não, quem entende um pouco mais do que tá sendo transmitido no meu Instagram sou eu, né? Mas Então, já são ajuda coisas que muito não- na parte de. O problema é Alivia sempre a começar. cabeça. Alivia a cabeça. Ir pra academia, o problema não é estar na academia, é começar uma academia. Produzir conteúdo, o problema não é o conteúdo em si, é começar a produzir o conteúdo. Se eu te entrego o conteúdo pronto, não fica mais fácil, porque tu já tem uma linha de raciocínio. Claro, a base já. Por mais que às vezes eu mudo um conteúdo inteiro. Só que eu só mudei porque eu li aquilo ali e disse, não, esse daqui não é desse jeito, é de outro jeito. Então eu vou lá e faço um conteúdo inteiro, entendeu? Mas é uma coisa que já. O ato de ter alguém te auxiliando já muda o jogo. Muda o jogo total. Boa. Porque já chega ali, ó, essa esse framework chega pronto pra mim. Mas daí eu só adapto aquilo ali que já tá pronto, sabe? Mas é um negócio bem. Cada vez mais a gente acaba vendo sobre. Aprender a delegar é muito importante. Perfeccionismo é um inimigo constante. Mas a gente. Eu tava falando pro Ariel quando a gente tava vindo, que me auxiliou o lance de descomplicar. Antes, o perfeccionismo. Cara, tem que fazer uma live certinho, scriptada e não sei o quê. E aí ficava pesado. Ficava muito pesado para fazer. Bastante, né? Exatamente. Então, porque o mais pesado é o cérebro queimando energia, né? Então, tipo, cara, quer saber? E daí, da outra vez, eu fiz uma live e não fiz mais nenhuma. Daí eu, quer saber, eu vou focar em fazer e não fazer perfeito. Eu vou fazer. E aí, a primeira, um pouco antes da live, eu raciocinei, cara, o conteúdo que a gente vai passar. Porque era um conteúdo que eu recém tinha visto, que era fazer marketing pessoal ou marketing Empresarial. tipo marketing de venda de imóvel, efetivamente. Porque não, eu tenho que produzir conteúdo no meu Instagram. Não, eu tenho que não vou transformar meu Instagram em vitrine. Daí, pra mim, uma coisa não combina com a outra, no sentido, cara, tu quer vender rápido? Quero. Vitrine. Vitrine impulsiona e vai, tá ligado? Não, quero vender muito no longo prazo, aquela coisa de tu ir criando audiência e tudo mais. Beleza.
branding, marketing pessoal, e aí tu vai com calma escalando e subindo. Só que, lógico, a montanha provavelmente vai ser muito mais alta quando tu subir nesse patamar. Mas de início, se tu quer grana rápida, seria vitrine. E aí foi o que eu falei naquela live. Daí ontem também, tipo, foi uma coisa mais sem script, mais focada. E aí começou a ficar legal, porque eu conversando ali, eu trocando ideia, entendeu? E então, o perfeccionismo, às vezes ele pesa o que o cara precisa fazer. E quando ele tira essa barreira do perfeccionismo e tipo, deixa mais simples, e começa, depois da live de ontem eu pensei, eu posso melhorar isso. Então uma live imperfeita ela pode melhorar, mas uma live perfeita ela nem acontece. É uma contínua evolução, né? Exatamente, entendeu? Então é isso do perfeccionismo. Cara, querendo ou não, quando a gente começou o marketing era isso aí. Nossa, se tu olhar o que eu fazia de imagem antigamente, que louco. Era ridículo. E eu achava tri bonito. Tipo, a gente começou, a gente não tinha expertise no mercado digital. Tipo, não para os outros, né? O Dallas tinha para fazer para ele, mas não para fazer para os outros. Eu sabia criar uma imagem no Photoshop porque eu tive um semestre de design de produção. E aí tinha aula de Photoshop. Cara, vamos lá, vamos fazer. Toca pra frente. Começa, depois a gente melhora. E aí vieram os funcionários e o processo vai melhorando. Começa imperfeito, né? Essa é a pegada. Boa. Mas beleza, gurizada, acho que é isso aí. Vamos. Mais algum ponto que vocês gostariam de colocar na mesa? Colocar nesse mapa? Boa. Maravilha. Cara, eu acho que o nome do episódio de hoje é Gestão de Tempo e mais algumas coisas. Priorização de tarefas, teve um monte de coisa mesmo. Mas assim, se pudesse dar uma dica que até para ver assim um sinal, né, do que tá mais precisando do teu olhar, da tua atenção, é aquela área que tá mais cansada, sabe? Que te dói pra fazer, né? Que tu não aguenta mais. Tipo, que tu vê as pessoas que estão naquela área, elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas, talvez estressadas. Isso é um grande sinal de que tem muita tarefa lá. E talvez tenha que priorizar as mais importantes, talvez tenha que contratar, talvez tenha que delegar. Mas esse é um bom indicativo, assim, tu vê qual a área da tua empresa hoje que ela tá mais extenuada, entendeu? E aí ali é um ponto de melhoria bem a ser focado, assim. Total. Tudão. Cara, qual era a pergunta mesmo? Você tava viajando. Se tem mais algum ponto pra colocar nesse mapa? Contrate pra hoje. Contrate pra ontem. Não. Corta aí, Caio. Cara, eu acho que o que foi dito, e eu acho que sim. Eu acho que ponto de alerta é tu tá sugando tua empresa, né, ao invés de contratar. Eu acho que é um ponto de alerta importante. O diretor não significa que ele tem que ser o maior salário, principalmente quando a empresa é pequena. E, cara, faz imperfeito. Vai no imperfeito mesmo e inclusive quando tu delega. Tipo, delegar e aceitar que o cara não vai ser perfeito. Com o tempo ele vai ficar melhor que tudo. Mas aguentar esse tempo ali no osso do peito é importante. De deixar o cara fazer e errar e assumir que errou. E tá tudo bem que errou. E só assim tu vai criar um cara melhor que tu dentro da tua empresa. Já teve várias vezes que eu pensava, eu faria diferente, talvez até melhor, mas beleza, vamos fazer aí, vamos aprender. É isso aí. Exato. Às vezes, até só um complemento, né? Às vezes, assim, nessa ânsia de, não vou delegar porque ele não sabe fazer, tu tá privando o teu colaborador de evoluir, né? De aprender, né? Exato. Às vezes, isso é necessário, né? Então, é bem importante de ter esse desapego. Óbvio, tem que controlar os riscos, né? Não dá pra deixar, tipo, algo irreversível, né? Sim. Mas é isso. Talvez tu esteja privando o teu time de evoluir por não delegar coisas que tu não tem confiança, né? Delegar. Total. E se tu tá assistindo esse podcast até aqui, já te inscreve aqui no canal, deixa um like. Se tu tá ouvindo esse podcast em algum lugar, já favorita ele aí no teu streaming favorito. E deixa um comentário pra gente saber o que tu gostaria que a gente conversasse aqui num dos episódios. E a gente debatesse e contasse também um pouco sobre como que a gente faz dentro das nossas empresas. Perfeito? Lembrando de me seguir lá no Instagram, o Rafael Dalla. O Leonardo Brambila. E eu notei que eu tava falando errado o meu Instagram o tempo todo.
Dá pra ver que o cara é ativo, né? Eu acho que o Caio botou certo na edição. É Ariel Dornelles, com 2 L's no Tu Dornelles. falava Ariel ponto Dornelles. Ponto Dornelles. Tinha até gravado. Se tu acha legal a gente trazer alguns amigos que são empreendedores, têm empresas também aqui para participar do podcast, já deixa um comentário aí. A gente tem uma galera que trabalha em diversas áreas, nutrição, desenvolvimento pessoal, direito, advogado, tanto na parte de imóveis quanto tributária. Vários advogados, na real, a gente conhece. E substitui. Essa corte. Deixa um comentário aí, a gente pode convidar uma galera para participar e trazer um conteúdo diferente do que a gente está falando aqui, que são as nossas experiências e como a gente resolveria elas, beleza? Fechou. Então agora que tu te inspirou, vamos lá, bora pra cima, vai pra tua empresa e segue o mapa.